Mais uma questãozinha da nossa série Reta Final é Picar 2022. E aqui eu mostro por que eu não gosto de chamar as coisas de bizu. O que é bizu? Bizu é uma questão que pode cair, parecida. Isso é uma coisa, isso é um tipo de bizu. Agora, às vezes, você vê numa questão elementos matemáticos que você vai usar na hora lá na prova da EPICAR. Essa questão aqui eu não coloquei como uma questão que pode cair. Tanto é que eu não coloquei opções ABCD. Eu mandei calcular esse ângulo aqui, ó, o ângulo FGK. O que tem aqui nessa figura? Tem alturas. Aqui é o ortocentro, né, encontro das alturas. Aqui tem o ponto médio de um lado, ponto médio de outro lado. E aqui o ponto médio desse segmento aqui. E eu pedi para calcular esse ângulo. Já tentou resolver? Conseguiu? Não é muito difícil. Posso falar a resposta? Deu 90 graus. Acertaram? Essa questão é fácil? Sim, essa questão é fácil. Mas eu quero mostrar aqui uma coisa para vocês. Às vezes você pega uma questão e enxerga um caminho, digamos assim, um caminho difícil. Mas às vezes tem um caminho fácil. Por exemplo, tem questão que às vezes a gente sai rachando usando teorema de Pitágoras, semelhança, alguns teoremas complicados da geometria, né? E às vezes a solução tem um caminho simples. Por exemplo, num paralelogramo as diagonais cortam-se ao meio. Num retângulo, as diagonais, além de se cortarem ao meio, elas são iguais. Quer dizer, um princípio mais básico. Essa questão aqui você consegue resolver com um princípio básico. Agora, às vezes, você, infelizmente, enxerga uma solução complicada. O pessoal do Colégio Naval deve conhecer isso aqui, ó. Círculo dos 9 pontos. Por que pessoal do Colégio Naval tem que conhecer? É porque já caíram no Colégio Naval questões que você tem que resolver usando o Círculo dos 9 pontos. Então, quem está estudando para o Colégio Naval, muito provavelmente conhece o Círculo dos 9 pontos e enxergou ele nesse problema. E ele dá para você matar diretamente o problema usando isso. O que é o Círculo dos 9 pontos? É o círculo que passa pelos pontos médios dos lados. Aqui, esse aqui foi dado como sendo o ponto médio desse lado. Esse aqui também foi dado como sendo o ponto médio desse lado. E aí eu coloquei aqui mais o ponto médio desse outro lado. Então, o círculo dos 9 pontos passa por esses 3 pontos médios. Ele também passa pelos pés das alturas. Aqui, esse ponto foi dado como o pé dessa altura. Esse ponto aqui foi dado como o pé dessa altura. E aqui você ligando ao ortocentro, quer dizer, traçando a terceira altura, você vai ter esse outro ponto aqui, pé da altura. E você ainda tem os pontos médios dos segmentos que vão do ortocentro até o vértice. Esse ponto F foi dado como sendo isso, o ponto médio de AH. Mas aí eu vou colocar os outros pontos médios aqui dos outros segmentos. Esse segmento que vai do ortocentro até esse vértice, pegamos o ponto médio, e esse outro segmento aqui que vai do ortocentro até esse vértice. Quer dizer, o problema só deu esse aqui, mas eu coloquei todos eles para completar os 9 pontos. Então, esse teorema do círculo dos 9 pontos diz o seguinte: os pontos médios dos lados, os pés das alturas e os pontos médios dos segmentos que ligam o ortocentro a cada vértice, eles estão todos dentro de um mesmo círculo chamado de círculo dos 9 pontos. E daí é porque às vezes você tem uma construção que recai nisso e você pode resolver o problema. Olha só o que o problema está perguntando. Esse problema está perguntando isso aqui, ó, esse ângulo, o ângulo FGK. Da maneira como isso aqui foi construído, os pontos F, G e K pertencem ao círculo dos 9 pontos. E olha só, vamos olhar aqui para o F e para o K e para esse pé dessa altura aqui. Pé da altura, você não tem altura perpendicular ao lado, então isso aqui é um ângulo reto. A altura é perpendicular ao lado.
o lado correspondente de onde ela foi traçada, né? Já que isso aqui é perpendicular, quer dizer que esse ponto e esse ponto aqui, eles são diametralmente opostos. Claro, porque você tem um ângulo inscrito de 90 graus nele. Quer dizer, isso aqui é o diâmetro desse círculo. Então, é um arco de 180 graus aqui. Então, isso aqui é um detalhe que você tem que lembrar, que tem a ver com o ângulo inscrito. O ângulo inscrito numa semicircunferência é 90 graus. E se você tem um ângulo inscrito numa circunferência que é oposto a um diâmetro, então ele tem um arco ali de 180 graus também. Portanto, esse outro ângulo inscrito aqui, ó, ele também está inscrito numa semicircunferência. Então, ele também vale 90 graus. Então, a gente resolve o problema rapidinho usando o círculo dos 9 pontos. Mas essa solução aqui é uma solução, digamos assim, mais estilo colégio naval, porque está usando uma matéria que é praticamente obrigatória para o colégio naval, para o IME, para o ITA, tá? Agora, já a EPICAR, nunca vi a EPICAR cobrar círculo dos 9 pontos. Mas essa questão aqui, que eu estou dando como um bizu para a EPICAR, ela tem uma solução muito simples. Vamos voltar para a questão que foi dada. E eu vou usar ela para exemplificar uma coisa importante. Às vezes as questões têm soluções mais simples. Você não precisa fazer um negócio mirabolante para resolver. Olha só. Eu sei os ângulos desse triângulo aqui? Não. Ele não deu os ângulos desse triângulo. Poxa, então como é que você vai conseguir calcular esse ângulo aqui sem conhecer nenhum ângulo? É porque esse ângulo aqui, ele é um elemento invariante. O que é um elemento invariante? É quando você traça uma figura geométrica, alguns elementos estão amarrados e outros não. Quer dizer, alguns elementos são fixos e outros variam. Um elemento invariante é aquele que tem sempre o mesmo valor, não importa qual variação você faça para a construção dele. Então, esse elemento aqui, esse ângulo pedido, ele é um elemento invariante. Ele sempre vai ter o mesmo valor, não importa quais sejam os ângulos desse triângulo. E aqui você ainda pode usar um pouco de malandragem. Se ele não deu esses ângulos, quer dizer que esse ângulo que ele está pedindo, se ele tem um valor dado, fixo, é porque ele independe desses ângulos. Então ele deve ter o mesmo valor para quaisquer valores desses 3 ângulos. Mas isso é malandragem, tá? E você ainda corre um pouco de risco de errar fazendo isso. Mas numa situação de desespero, você não consegue ver a solução, consegue identificar alguma coisa que você tem que calcular que tem um valor dado constante. Claro, você vê as respostas lá numéricas, né? Mas você não tem os valores. Isso provavelmente acontece porque aquilo é um invariante, ou seja, aquele valor pedido, ele é o mesmo, não importa quais sejam as variáveis. As variáveis que você tem aqui são os ângulos do triângulo, que ele não deu, ele deixou isso aí em aberto. Esse triângulo aqui, ele pode ficar mudando, sambando, mas esse ângulo aqui vai ter sempre o mesmo valor. Agora, claro, eu estou dando um caminho de malandragem, de uma situação de desespero, né? Uma medida de desespero porque você não está conseguindo resolver. Aí, então, você faz o seguinte, atribui uns valores para esses ângulos aqui, valores simpáticos, tá? Não vai botar 60, 60, 60. Você pode botar aqui, por exemplo, chama isso aqui de 80 graus, aqui de 60 graus e aqui de 40 graus, por exemplo. Claro que a soma tem que dar 180. E aí você sai calculando todos os ângulos em função dessas informações. Aí você vai chegar. Porque se esse ângulo aqui realmente for um invariante, ele tem o mesmo valor para quaisquer que sejam as variáveis aí, tá? Para quaisquer valores das variáveis. Tá, mas eu vou fazer aqui sem usar isso. Eu vou resolver o problema direito, tá? Olha só, eu não sei quanto é que esses ângulos valem. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse ângulo A, eu vou chamar de X. E aí eu vou calcular todo mundo em função desse X. Olha aqui, se esse ângulo aqui vale X,
a gente tem que esse ângulo aqui vale quanto? 90 menos x. Claro, você tem aqui uma altura, então isso aqui é um triângulo retângulo. Se esse ângulo agudo é x, aqui vai ser 90 menos x. Agora, ele não deu ainda que esse F é médio de H e que G é médio de AB? Então, esse ponto é médio desse lado e esse ponto é médio desse lado. Isso significa que GF é o quê? GF é uma base média. GF é a base média desse triângulo ABH. Eu vou escrever isso aqui. GF é base média do triângulo ABH. Então, se é base média, significa que esse GF é paralelo a BH. Né? A base média é paralela à base do triângulo. É como se você tivesse aqui o A, aqui o H e aqui o B. O G e o F médios. E o GF é uma base média. E a gente viu que esse ângulo aqui, ó, é 90 menos x. Portanto, esse ângulo aqui também vai ser 90 menos x. Porque são paralelas cortadas por uma transversal. Portanto, esse ângulo aqui em cima, ele também é 90 menos x. Vou desenhar aqui. Então, esse ângulo é 90 menos x. O que mais? Olha só, dá pra gente calcular também um outro ângulo aqui em função de x, olha. Olha agora para esse ponto G, médio de BA. E também para esse ponto K, médio de BC, tá vendo? Ponto médio, ponto médio. Esse segmento GK também é uma base média. É uma base média do triângulo ABC. Então vamos anotar isso aqui. O GK é base média do triângulo ABC. Então, por causa disso, esse GK é paralelo a AC. Isso significa que esse ângulo aqui, ó, é igual a qual? É igual a esse, mas esse aqui vale x. Então, esse ângulo aqui vale x também. Que eu não sei quanto é. Essa variável é livre, né? Ela pode assumir qualquer valor, não foi dada pelo problema. Mas o que interessa é que isso aqui já é suficiente para a gente responder o que o problema pede. Olha só, ele pede o ângulo FGK. O ângulo FGK está aparecendo aqui, ó, em torno desse ponto G. Você tem aqui um ângulo que a gente viu que vale 90 menos x. A gente viu também que temos aqui um ângulo que vale x. E a soma desses três ângulos aqui tem que dar 180 graus. Claro, é um ângulo raso. Então, isso tudo aqui soma 180 graus. Então, quanto tem que dar esse ângulo aqui? Que eu vou chamar de alfa. Beleza, você tem que 90 menos x, somado com esse alfa, somado com o x, isso tem que dar 180. Aí o x vai cortar, passa 90 para o outro lado, você vai ficar com alfa é igual a 90 graus. Então, isso aqui é uma solução estilo EPICAR. Eu estou usando uma geometria que não é sofisticada como círculo dos 9 pontos. Agora, é claro, o pessoal do Colégio Naval também tem que enxergar uma solução simplória como essa aqui, que só usa base média, retas paralelas, né? Isso aqui é um problema de paralelas cortadas por uma transversal e base média. Muito simples a solução. Então, moral da história. Quando você olhar uma questão de geometria, claro, você às vezes olha uma figura e tem uma ideia.
Normalmente essa ideia vai te levar na solução. Às vezes essa ideia te dá uma solução, digamos assim, um caminho complicado. E pode ser que você não chegue na solução. Mas você tem que lembrar que às vezes você pode encontrar uma solução simples para problemas que parecem não ser tão simples, tá? Pessoal do Colégio Naval, tem que saber círculo dos 9 pontos, hein? Eu até diria que o pessoal do Colégio Naval teria a obrigação de olhar essa questão e bater o olho aqui e já pensar no círculo dos 9 pontos para resolver isso aqui, que é uma resolução bem simples, né? Círculo dos 9 pontos e quadrilátero inscritível. Mas a solução simplória também, ela aparece direto por aí. Tá bom? Então, por enquanto é só.